Olá, alunos, tudo bem? Eu queria deixar para vocês aqui uma devolutiva, uma correção da atividade 1 do Caderno do Aluno, volume 2, nono ano, de língua portuguesa, que vocês realizaram na semana passada. Tá? Então, a atividade 1 aqui chamada Conversando sobre o Universo das Linguagens. E o principal conteúdo desta lição é, sobretudo aqui, a diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal, ou linguagem visual. Tá? Então, se concentre nesta distinção aqui. Tá? Nessa etapa aqui inicial, você poderia ter feito uma pesquisa, observado na internet, né, esses conceitos, mas já adiantando aqui, porque isso é simples, linguagem verbal, então, é toda forma de comunicação que inclui a palavra, tá? Verbo aqui está no sentido genérico de palavra, seja, portanto, ela oral ou escrita, e a linguagem não verbal é todo tipo de comunicação que se dá sem a palavra, ou seja, aquelas que a gente se comunica por meio de sons não verbais, ou seja, o som musical, por exemplo, ou por meio de imagem, pintura, imagem em movimento, etc. Tá? E evidentemente que muitas formas de comunicação elas são híbridas, ou seja, elas podem apresentar os dois tipos de linguagem. Um filme, por exemplo, ele tem uma linguagem híbrida, ele é verbal e não verbal ao mesmo tempo. Tá? Então, essa parte inicial aqui é para a gente, sobretudo, refletir e construir esse conceito, que é bem simples, e aí você parte para a atividade. Então, você analisa primeiramente essa imagem, que na verdade são duas imagens aqui, né? E é importante que você reconheça serem esculturas. Então, você tem aqui imagens de duas esculturas. Ao que tudo indica, essas esculturas estão lá na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Tá? Eu estou supondo isso pela imagem do fundo aqui. E aí você precisaria responder, podemos considerar algum tipo de linguagem? Né? Então, as esculturas elas são de linguagem não verbal, ou seja, elas não usam palavras. São, portanto, aqui escultura como linguagem. Tá? Que tipo de informação, mensagem cada uma transmite? Essa questão ela é muito pessoal, né? E também a imagem é um recorte pequeno aqui da escultura. Eu vou deixar mesmo a critério de cada um o que cada uma dessas mensagens aqui transmite, tá bom? Considerando que as estátuas estão fora do contexto imaginado pelo escultor e observando a posição das mãos das esculturas, é possível determinar o que cada uma estaria fazendo. Aqui é interessante. Então, o que você imagina que cada um estaria fazendo? Pessoalmente, eu enxergo aqui a primeira como ela está dançando, talvez, né? Pela perna levantada, pelos braços. Já esse outro, eu não sei, gente, é um recorte muito estreito aqui, né? Tem pouca coisa da imagem, mas parece que ele está apontando para alguma coisa, talvez. Tá? A gente, de novo, está aqui no terreno das suas suposições, daquilo que você percebe, tá bom? Em qual período você acredita que as esculturas foram elaboradas? Essas esculturas, essa primeira aqui ela tem um estilo clássico, então ela deve ser uma escultura bastante antiga, talvez uma escultura aí do tempo grego, ou seja, dos séculos 5 a.C. Essa escultura aqui em bronze, né, talvez ela seja até de Rodin, mas é uma escultura já mais moderna. Ela não tem toda a preocupação perfeccionista que as esculturas clássicas tinham. Então ela já é uma escultura mais moderna. Tá? E agora isso é o que você acredita, né? Ou seja, a sua resposta aí também ela pode ter variado, mas é importante você perceber que são esculturas de tempos passados e que a primeira é mais antiga que a segunda. Isso é essencial. A grande sacada da atividade vai ser na questão 2. A gente vê aqui que foi inserido na imagem 1 aqui a figurinha de um aparelho celular, e na imagem 2 também. Né? E o que mudou em relação à comparação à imagem original? Né? Aí você já chegou à conclusão de que parece que eles estão aqui tirando uma selfie. Não é? E o elemento inserido aqui foi a figura do aparelho celular. E aí, portanto, a presença desses novos elementos fez com que ela se situasse em outro período, portanto, atualizou o significado das esculturas, né? Ou seja, trouxe para o tempo moderno. É lógico que é uma brincadeira, uma graça aqui feita com as imagens, mas é essa ideia que a gente vê muitas vezes em memes da internet, né? Em que pegam pinturas antigas, a Mona Lisa de Da Vinci, por exemplo, e recontextualiza aquela figura para alguma coisa do contexto atual.
Essa brincadeira é bastante comum na internet. Aí você vai para a questão 2, você tem aqui as figuras 1 e 2, então você tem aqui a figura de um semáforo, nos seus 4 estágios aqui, e a figura aqui de um relógio analógico, né, com numerais romanos. As diferenças entre os elementos 1 e 4 da figura 1, tá bem simples, né, os 4 estágios aqui de um semáforo, e a cor pode ser considerada uma linguagem, aqui que é algo importante. Então você vai explicar que sim, né? Ou seja, a cor ela comunica algo para as pessoas que estão transitando numa via pública, né? Sobretudo para quem está dirigindo. Então, como elas comunicam algo, elas têm uma informação combinada dentro desse código de trânsito, dessa forma de comunicação estabelecida e combinada numa comunidade linguística, portanto, é um tipo de linguagem, uma linguagem visual. Aí você vai para a questão aqui C, o que essas cores significam, acho que você já sabe, né? Isso aqui está no seu aprendizado desde a infância, o que cada uma dessas cores significam. E analise o item 4 da figura 1, qual seria a consequência? Ou seja, com todas as luzes apagadas, qual seria a consequência? Você teria então aí um desarranjo desta convenção comunicativa, ou seja, na ausência de qualquer mensagem, as pessoas estariam desorientadas sem saber o que fazer, não é? Ou seja, um semáforo apagado, isso acontece às vezes, né? Ou seja, ele está danificado, por exemplo, precisa inclusive ali na cidade que se coloque um guarda de trânsito dando as comandas ali por outra forma de linguagem, ele vai usar ali um apito, os braços, para, por exemplo, reorientar as pessoas ali num cruzamento. Não é assim que acontece? E é interessante a gente pensar nisso, porque aí você reflete que um guarda de trânsito posicionado num cruzamento que tem um semáforo queimado, esse guarda vai usar outras formas de linguagem, sobretudo não verbais, né? Porque ele não adianta ele ficar gritando e dando comandos verbais para as pessoas dentro do carro que não vão escutar. Então ele precisa usar de apito, usar dos braços, para se comunicar com as pessoas nos carros. Aí, portanto, também uma linguagem não verbal. É bem interessante essa oportunidade que a gente tem de refletir nessa questão aqui. Os numerais romanos aqui, em cada semáforo e sua ordem pode ser considerados uma linguagem também, né? Digamos que isso aqui foi tirado, sei lá, de algum manual de instruções ou de uma cartilha para quem está estudando para tirar uma habilitação de motorista, indica aqui 4 estágios, né? Então também se comunicam. E os numerais romanos das figuras 1 e 2 têm a mesma função? Não, né? Ou seja, aqui você sabe que o numeral romano tem a função de indicar os números arábicos, aqui teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são, portanto, os números das horas do relógio, tá certo? Na figura 2, insira os ponteiros marcando 14 e 10, né? E aí você nota que ambos ficaram no mesmo lugar, e aqui uma reflexão de algo muito simples, mas que você já aprendeu em certo momento, que tanto 2 indica 2 de 2 horas, como também indica 10 de 10 minutos. A cada número você tem de 5 em 5. Tá, mas por que isso, professor? Essa bobagem, uma coisa tão simples que a gente aprendeu há tanto tempo, é para a gente refletir sobre como que funciona a informação de elementos não verbais na comunicação humana. Aqui nós temos uma convenção, ou seja, existe um combinado entre as pessoas de que cada número no relógio também representa de 5 em 5 minutos. Né? É uma convenção, de forma que o 1 representa 5, o 2 representa 10, o 3 representa 15. Então você tem um elemento que em si diz algo, ele diz o número 1, mas ele também diz número 5, de acordo com uma convenção comunicativa que se estabelece aqui no uso do relógio. Então, é uma coisa tão simples, mas valiosa para a gente refletir sobre isso. O que as siglas AM e PM significam no relógio digital? Antes do meio-dia e pós-meio-dia. Então, aqui é um elemento da linguagem verbal, porém convencionado também dentro da comunicação que estabelece com esse tipo de equipamento tecnológico. Charada de linguagem não verbal. Leia as perguntas e responda. Qual o objeto cujo tamanho de algumas de suas partes transmite uma informação ou interpretação diferente? E qual objeto cujas cores determinam informações ou interpretações diferentes?
Então, qual dos objetos então cujo tamanho de alguma de suas partes transmite informação ou interpretação diferente? Então você volta lá no relógio. O ponteiro grande e o ponteiro pequeno. Aquela questão então do número representar ou hora ou minuto, o que vai definir uma ou outra interpretação? O tamanho do ponteiro que está sinalizando este segmento aqui do círculo. Se é o ponteiro pequeno, que aponta para o 1, então 1 representa 1 hora. Se é o ponteiro grande, que aponta para o 1, então esse 1 representa 5 minutos, tá certo? E qual objeto cujas cores determinam informações ou interpretações diferentes, tá? Então, aí a imagem dos semáforos, tá certo? Última questão. Observe a figura 3 e responda. Então, essa é a figura 3. É linguagem verbal ou não verbal? Você já matou a charada. Não tem nenhuma palavra, então é não verbal. O que ela significa? Ela significa, então, proibido de alguma coisa. Não tem nada aqui abaixo da faixa aqui de proibido, mas qualquer coisa que você colocar aqui dentro será, portanto, sinalizada por essa faixa aqui vermelha como proibido. Ela pode, portanto, ser utilizada com outros elementos. Já está respondido o item C. E escreva 2 elementos que podem ser inseridos na figura 3. Então aí fica a seu critério no caderno de ter feito então qualquer desenho que você sugira proibido. Proibido fumar, proibido fazer barulho, né? Você tem aqui um sinalzinho de uma corneta, por exemplo, em um hospital. Enfim, proibido o uso do celular na sala de aula, por exemplo. Então você poderia inserir qualquer objeto aqui dentro para representar a figura 3 com o que você queira proibir. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Abraço. Até mais.